Uma semana abençoada, diga glória a Deus. Que bom, né, gente? Que bom estarmos aqui mais uma vez, neste dia maravilhoso, né? O Dia Internacional das Poderosas, que eu chamo de Poderuda. Então, o Dia Internacional das Poderudas, daqui a pouco a Vanessa vai falar sobre isso, né? E eu quero compartilhar, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, aqueles que saíram de suas casas, aqueles que têm nos visitado aqui, né? Eu sempre digo, Campo Grande tem tanta igreja boa, tanta igreja bacana, e quando você escolhe, dentre todas essas igrejas, a nossa comunidade, por você estar aqui junto com a gente, realmente para nós é um motivo de muita alegria, tá? Não é assim, sentimento de inferioridade, não. É um sentimento de gratidão mesmo, né? Nós sabemos que nós estamos começando um projeto de Deus e começando com seriedade. Se nós fôssemos começar de qualquer maneira, quebrando princípios éticos, até de parceria com outros pastores de outros ministérios, com certeza nós já estaríamos aqui com 3 cultos, né? Todo domingo, se a gente recebesse todo tipo de gente, com todo tipo de problema, gente que desonrou, desrespeitou seus pastores, dividiu igreja, se rebelou, criou mentira, confusão, gente que não quer compromisso com Deus. Então, é por isso que o slogan dessa igreja é um lugar de recomeço, né? Não importa seus erros. Você quer recomeçar? Vamos recomeçar. Mas vamos recomeçar direito, né? Agora, você quer recomeçar na bagunça, aí você não quer recomeçar. Você quer continuar nos seus erros. Então, nós queremos que realmente esse lugar seja um lugar de recomeço, porque até para mim, este lugar é um lugar de recomeço, né? Então, eu fiquei durante 4 anos sem exercer o ministério pastoral, e até que Deus colocou esse ministério em nosso coração, com anuência e bênção da nossa liderança, nossos amigos pastores. Então, nós estamos aqui no recomeço, e nós acreditamos, nós não queremos aqui pessoas que sabem demais, ou que têm muita experiência. Alguns têm, outros não, mas nós queremos aqui corações quebrantados e pessoas que queiram recomeçar, pessoas que dizem, Senhor, eu errei, mas eu quero recomeçar. Senhor, Tu sabe quão sério foram as coisas que eu fiz, né? Mas eu quero recomeçar. Irmão, isso é tão maravilhoso, é a oportunidade que Deus dá para todos nós. Então, por causa disso, que quando a pessoa vem para cá já achando que é pronta e que sabe demais, eu fico preocupado, né? Porque eu estou aqui querendo aprender todo dia, né? E eu não tenho problema de aprender com quem sabe mais que eu. E aqui tem muita gente que em muitas áreas sabe mais que eu. Eu não tenho problema nenhum. Mas eu quero que você saiba que essa igreja é um lugar de recomeço. E quando você escolhe recomeçar a sua vida, seu ministério conosco, poxa, para nós é um motivo de muita alegria. Então, sejam bem-vindos, os nossos irmãos da comunidade que já são daqui. Que bom te rever na nossa casa, você que é nosso visitante, primeira, segunda, terceira vez, seja sempre bem-vindo em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Olá, irmão Aguinaldo, tudo bem? O senhor quase me matou de saudade, hein? Puxa vida, seu sorriso me faz muito bem, meu irmão. Tudo bem? Maravilha, essa princesa aí, né, dona Ramona, tudo bem? Que maravilha. Que bom que vocês melhoraram, né? Graças a Deus, que bom, né? Eles não estavam bem de saúde e é impressionante, sabe, gente? Na quinta-feira, quando terminou o culto, o irmão falou assim, pastor, ficou impressionado, o senhor falou o nome de todo mundo que estava no culto. É porque eu sei o nome de todo mundo e eu sinto falta de todo mundo. Esse que é o problema. Eu preferia não saber o nome de ninguém e não sentir saudade de ninguém, né? Não vem, o problema é teu. Mas cada um que não vem, eu sinto muita saudade. E cada uma das pessoas, né? A irmã Gina não veio quinta-feira, aí já mandei a mensagem para ela, irmã Gina, saudade, né? Mata a gente de saudade, não. O Sérgio e a Roseli também, né? Não puderam vir na quinta-feira, já senti saudade. Ficou um buracão assim. E a vovó, tudo bem? Maravilha, hein? Nós vamos fazer uma festa de aniversário, gente. Ela vai fazer 93 anos, né? Vamos fazer uma festa de arromba aqui nessa igreja, né? Para comemorar os 93 anos da nossa mãezona, né? Para alguns é vovó, para outros é até bisavó, né? Mas para a nossa mãezona. Tem um carinho muito especial pela vida da senhora, viu? Seja sempre bem-vindo. Quando a senhora não vem, também eu sinto falta, tá? Que maravilha. Quem já abriu a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, diga glória a Deus. Maravilha, gente. Então, o tema da mensagem de hoje é como ter uma vida incrível. E é impressionante, irmãos, que com muita frequência nós vemos algumas pessoas pagando para ter mentoria, consultoria, de pessoas que são mais experientes que elas. Por quê? Porque elas querem melhorar o seu desempenho, né, a sua performance. Como coach, as pessoas
me procuram para poder ajustar ver onde é que está qual a engrenagem que não está funcionando, né? E eu tenho tido pouca oportunidade de trabalhar com coach por causa do ministério e de outras tarefas minhas, mas as pessoas me procuram para poder buscar orientação. A minha mentora era minha mãe. O meu pai lhe ensinava calado, minha mãe me ensinava falando, né? Então, a minha mãe e meus pais foram meus coaches, meus mentores. E é impressionante como é que existem pessoas, às vezes, de vez em quando tem algum empresário de sucesso, e ele fala assim, eu vou me reunir com um grupo de 50 pessoas para poder dar mentoria para eles. E aí, para participar do encontro desse, é R$8.000 para poder participar, né, de um encontro lá com a dona Luísa, né, dona do Magazine Luiza, ou com qualquer outra pessoa. E tudo isso é muito caro. Mas teve um homem na Bíblia que foi um homem extremamente bem-sucedido. Ele era um grande negociador, inteligentíssimo. Ele era tão inteligente que ele conseguia viver com 700 mulheres e não matou nenhuma delas. Já pensou, irmão? O nome dele era Salomão, né? Então, perceba, o Salomão, ele era rico, ele tinha alto nível de inteligência emocional. Durante o governo dele não teve guerra. Ele reinou 40 anos, já pensou? 40 anos sem guerra. Naquele tempo em que o povo ainda estava disputando os territórios, 40 anos, um reinado sem guerra, era um cara fantástico demais. Então você imagina esse homem, o Salomão, ele deixar escrito para você 12 dicas sobre como ter uma vida incrível. Irmãos, isso é muito rico para nós. E é o que nós vamos estudar aqui nesta noite. Amém? Então você pode anotar na sua Bíblia, no seu papel, assim por diante. E depois, eu creio que essa semana ainda, né, João? Essa palavra já estará lá no Facebook. E depois vai para o YouTube também, né? Depois a gente vai colocar no nosso canal. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o texto ele é muito grande. Mas os ensinamentos aqui realmente, eles são muito poderosos para a sua vida e para a vida de qualquer um. Eu digo isso porque todos nós aqui, antes de eu ter filhos, eu tinha sobrinhos, né? E eu sou o segundo pai dos meus sobrinhos. Então, eu sempre converso com eles, eu os aconselho. Em momentos de crise, segundo a vontade de Deus, eu sempre interfiro para dar uma palavra no coração deles. Eu tive uma irmã que sofreu uma queimadura muito intensa, e ela ficou muito tempo internada, e depois ela morreu de infecção generalizada lá no Rio de Janeiro. E ela tinha 2 filhos, um de 7 e outro de 9 anos. E eu fui encarregado pela família a comunicar para esses 2 meninos que a mãe deles tinha morrido, né? Então, nesses momentos assim, a minha família me escolhe para esse tipo de desafio, entendendo que eu terei uma palavra da parte de Deus para poder falar. Agora, eu sou, irmão, uma poeira perto da sabedoria de Salomão. Eu tenho certeza que se você se apegar nessa palavra que nós vamos ler, a sua vida pode ser totalmente transformada em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Primeira parte, primeiro conselho que ele deu ao seu filho: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Então você vai perceber uma coisa nesse capítulo, preste atenção, que ele sempre te propõe alguma coisa e depois ele explica por que ele está dizendo isso. Então olha só, por exemplo, não esqueça, meu filho, dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Então o que adianta você ter os dias acrescentados se não são dias de paz? O que adianta uma pessoa viver 100 anos de inferno? O que adianta a pessoa viver 90 anos só de enfermidade? Mas, gente, ter os dias prolongados de vida e paz, isso muda tudo. Existe uma maneira, pastor, para eu alcançar isso? Existe. Está aqui, o Salomão falou: não esquecer dos mandamentos do Senhor. Então, quando nós aprendemos, irmãos, sobre os mandamentos, é impressionante que a nação proporcionalmente mais poderosa do mundo, que é Israel, existe um site que depois, vocês que são curiosos, entra lá no Google e coloca assim, potências de guerra mundial. E você vai ver que tem um site, se você não achar, depois eu te mando o link, e esse site ele compara vários países. Então, por exemplo, eu comparei o Brasil com o Irã,
quando o Irã estava naquela encrenca lá com os Estados Unidos, algumas semanas atrás, eu comparei o Brasil com o Irã e eu descobri que o Brasil tem todas as condições de ir para a guerra com o Irã e vencer. Aí eu fui fazendo um monte de comparação. Agora, irmão, o Brasil, ele toma um pau de Israel. Israel é do tamanho do Mato Grosso do Sul. E eles simplesmente esmagam o Brasil se eles forem para uma guerra. É impressionante como é que, em potencial bélico, Israel está entre o 8º e o 9º, dependendo da maneira como você vai aferir. Mas em um país daquele tamanho, um país pequeno, no meio de um deserto, que produz fruta e flor e ainda exporta. Um país, a maior parte das vacinas que nós usamos foram criadas por judeus. Tantas coisas, né, que nós aprendemos e que nós entendemos, ou judeus ou descendentes de judeus. Então, Freud, um descendente de judeu. Albert Einstein, um judeu. Então, a maior parte, não são todas, né? A maior parte das pessoas que influenciaram o mundo com invenções são deste país do tamanho do Mato Grosso do Sul. Por quê, gente? Onde está o segredo? Guardar os mandamentos do Senhor. Então, às vezes, parece que nós estamos, poxa, não furtarás. Não, só levar a caneta da igreja. Irmão, é furto. Esse negócio de chegar na empresa, né, no escritório, e ver aquele monte de pacote de papel ofício, né? Ai, meu Deus, vou levar um para casa. E aí você precisa se lembrar daquela história de Acã, que eu falei aqui, que foi aquele que Josué falou, não pega as coisas que não são tuas. E ele pegou, o que aconteceu? Ele foi literalmente para o buraco. Ele, a família dele, tudo que pertencia a ele. Por quê? Ele estava com aquilo que não é dele. Então não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, em período de fake news, eu participo de um grupo assim de pessoas tão influentes no Brasil inteiro, influentes na economia, na política, na parte jurídica. Irmãos, de vez em quando eu vejo aquelas pessoas tão experientes, postando coisas no grupo, eu chego e falo, irmão, você checou, você viu se isso é verdade? Então, por quê, irmãos? É não apenas dizer falso testemunho, mas não compartilhar um falso testemunho. Se você não sabe que uma coisa é verdade, não passa para o outro, não comenta, porque tudo isso é pecado. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o seu coração. Então Deus tem que ser o quê, gente? A nossa prioridade. O meu tempo é do Senhor. Os meus recursos, as primícias, são do Senhor. Não é exatamente essa teologia da primícia que as pessoas fazem para tomar um dinheirinho a mais dos crentes. Não, é que a minha melhor parte eu entrego para o Senhor, de tudo que eu tenho. E não é porque eu sou pastor, sempre foi assim, mas porque, irmãos, são princípios de Deus, os mandamentos do Senhor. Então está aqui o segundo conselho que ele dá, olha aqui, versículo 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva nas tábuas do teu coração. E você, olha aí, o que eu vou ganhar com isso? Você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas, amém? Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Então nós falamos aqui, o que é bondade? É a prática do bem. A benignidade é o desejo de fazer o bem. E a bondade é a prática do bem. Então nós vemos lá o fruto do Espírito, né? Bondade e benignidade. A boa intenção e a boa prática. Você pode fazer o bem? Faz. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, este peca. Sabia disso? A Bíblia fala isso, porque você é negligente. Então nós vemos aqui, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Irmãos, fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Então hoje eu estava conversando com uma pessoa, e ela, há bastante tempo que ela não vem, e eu falei para ela, ô irmã, eu estava conversando a respeito dela, e disse, estava pensando, Deus escolheu uma maneira do povo dele estar reunido. É a igreja, irmão. Então, às vezes, a pessoa diz assim, eu não acho que o dízimo é necessário. Irmão, se toda a igreja pensar assim, nós estamos ferrados. Vamos ficar com o banheiro fedido, lâmpada queimada, cadeira quebrada, não vai ter dinheiro para sustentar a obra. Então, quando alguém diz assim, eu não acho que congregar é importante. Primeiro, você está dizendo para Deus que quem manda é você. Porque a Bíblia diz que Deus criou a igreja. Jesus vem buscar a igreja. As cartas do Apocalipse são voltadas para a igreja. As cartas do apóstolo Paulo são voltadas para a igreja. Aí vem você me dizer que não precisa de igreja, não precisa congregar. Irmão, me perdoa aí. Entre a opinião de um e outro, eu vou ficar com a opinião de Deus. Segundo lugar, congregar não é importante. Irmão, se toda a igreja pensar assim, como é que vai ser? Já pensou?
a gente preparar a ceia aqui, ó, para 80 pessoas, só vem 15. Aí vem 15 num culto, vem 15 num bom, então só vem 15. Aí eu preparo ceia para 15 e vem 80. Por quê? Porque naquele dia decidiram vir na igreja. Já pensou, irmão? Então perceba que quando a gente tem isso o quê, gente? O princípio da fidelidade. Eu sou fiel ao meu compromisso. É verdade ou não é? Porque tudo aquilo que você está aliançado, eu estou olhando aqui para o Cléo, e o Cléo, tu gosta de Fusca, né, irmão? É quarta-feira que tem o encontro dos... É Fusca e moto que você gosta, né? Você gosta de passear de moto, é verdade ou não é? Então, uma coisa que ele gosta. Irmão, na quarta-feira, às vezes ele vai lá no encontro do povo do Fusca, dia de sábado, sei lá qual é o dia, ele vai lá e sai com os motociclistas junto com ele, mas no culto ele está aqui. É isso que eu digo para você, irmão. Não é para você deixar de fazer as coisas que você gosta. Não é deixar de ir no cinema. Não é deixar de curtir a moto. Não é deixar... Irmão, é fazer tudo isso, mas principalmente não deixar a fidelidade a Deus de lado, irmão. É por isso que a Bíblia diz, e volto a repetir, buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, o Fusca, a moto, o xadrez, o filme, a excursão, seja lá o que for, vos será acrescentadas. Só que a gente acha assim que para buscar a Deus a gente tem que abrir mão de tudo. Não é abrir mão de tudo. Deus não quer exclusividade, Deus quer prioridade. Primeiro é Deus. Depois Deus vai cuidar das coisas para você. Então, quando temos esse entendimento, irmão, nós assumimos compromisso e fidelidade com o Senhor, com as coisas do Senhor, com a casa do Senhor. Então está dizendo aqui, ó, amarre isso no seu pescoço e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Aí tem esse aqui no versículo 5, que é a terceira dica que Salomão deu para o seu filho. Meu filho, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, às vezes ele diz, como é que eu vou confiar no Senhor de todo o coração? Ele está dizendo aqui como é que você vai fazer, olha, não se apoiando no seu próprio entendimento. É por isso que é muito complicado nós falarmos de Deus para um filósofo. Porque ele confia no entendimento dele, irmão. E a filosofia é bonita, porque a filosofia explica muita coisa. A filosofia explica, a filosofia de Aristóteles, tudo tem a primeira causa. Qual é a primeira causa? É Deus. Então, Aristóteles, na verdade, a filosofia dele é uma filosofia praticamente alinhada com a palavra de Deus. Tanto que o São Tomás de Aquino, da Igreja Católica, ele foi canonizado por causa da obra dele, que ele juntou o Evangelho de Jesus com a filosofia de Aristóteles. Então, mas não adianta, a filosofia não salva ninguém. O que muda as pessoas é o Evangelho, que é o poder de Deus. Então a palavra de Deus diz, o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. Então a filosofia é interessante, irmão. É bacana você estudar, só que ela não muda a vida de ninguém. Mas quando a pessoa começa a estudar filosofia, quando a pessoa acha que já sabe a história de tudo, do começo até o fim, ela deixa de confiar no Senhor. Ela começa a achar que já sabe onde estão as fontes de todas as coisas, irmão. Não é assim. Você não imagina as portas que Deus ainda tem para abrir para você. Você não imagina as revelações que Deus ainda tem para fazer na sua vida. Mas Ele não fez porque você está confiando no seu próprio entendimento. E o texto está dizendo aqui, ó, confia no Senhor. Entrega na mão do Senhor. Senhor, eu não sei como fazer isso aqui, mas eu entrego na sua mão. Eu não sei o que se passa na cabeça dessa pessoa, mas o Senhor sabe. E eu entrego essa situação. Irmão, é tão fácil você fazer isso. E aí nós descansamos, porque nós confiamos no Senhor. Depois nós vemos aqui a quarta dica. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Sabe por que às vezes, irmão, nós conquistamos algumas coisas, nós começamos a achar que nós conquistamos que nós somos nós. Está entendendo? Então, eu me lembro que foi só o som, tá, irmão? Não é relâmpago, não. E se for também não tem problema. Aqui ninguém tem medo, não, né? Então, perceba, irmãos, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Você conquistou? Você é bom? Você é um músico que toca bem? Reconheça o Senhor. Faça pelo Senhor. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um amigo meu, o Sidney Amaro, que era lá do Rio de Janeiro, numa biboca lá do Rio de Janeiro, e hoje o cara é professor na maior escola de música dos Estados Unidos, professor de bateria.
Tem outro rapaz também que era o Jetro. O Jetro, já contei a história dele para alguns músicos aqui. Era um menino que não tinha roupa nem para poder ir para a igreja. E como eu tinha uma condição 0,1% melhor que ele, eu emprestava minhas roupas para ele tocar na igreja. E esse cara, ele começou a tocar num culto que nós tínhamos lá em Copacabana, que tocava as músicas tudo em bossa nova, era um negocinho mais para um público meio diferenciado. E lá se converteu um homem chamado João Donato, que inclusive eu vi um dia desse ele tocando num programa na TV, que é o pai da bossa nova. E o João Donato chamou ele para tocar lá na Suíça, tocar teclado. E aí o Emílio Santiago foi tocar e o tecladista do Emílio Santiago não pôde ir. Aí o Emílio falou lá para o João Donato: me presta o tecladista para ele tocar junto comigo. Aí ensaiaram lá, o Jetro tocou. O Jetro, pensa no menino crente. Crente de uma ré descer. Aquele cara que antes da banda tocar, reúne todo mundo e diz: eu só toco depois de orar. Vamos embora orar aqui comigo. E todo mundo ora, junto com ele, respeita ele. Aí depois, irmãos, o Emílio Santiago foi fazer uma turnê nos Estados Unidos, o Jetro foi tocar junto com ele. E aí ele foi lá na Berkeley, que é a Harvard da música. Ele estava lá tocando piano, e um professor olhou assim: você é de qual turma aqui? E ele não falava inglês. Ele falou: sou brasileiro, eu estou aqui com um cantor e tal, e traduziram lá para ele. Falou assim: você não quer estudar aqui? Irmãos, o menino da favela. Ele falou: mas é claro que eu quero. Então, depois de passar na secretaria, preparar a documentação dele, irmão, o Jetro foi fazer o curso lá na Berkeley. Aí tocou com o B.B. King, tocou com a Chaka Khan, e ele era da banda principal da Whitney Houston, e ele discipulava a Whitney Houston até ela morrer. Irmãos, um cara que aonde vai, ele fala de Deus. Aí depois ele parou, recentemente ele esteve na igreja da Fernanda Brum, mas porque, o que destacou, o que botou o Jetro nesse lugar, o que colocou o Sidney Amaro como baterista neste lugar? Irmão, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. É o Senhor. Só que às vezes a gente começa a ter uma conquista aqui, outra ali, a gente já começa a desprezar o caminho do Senhor. Aí eu estou sem tempo para orar. Irmão, é muito triste. Quando uma doença te pega, irmão, você encontra tempo para orar. Quando vem lá o resultado do exame que o médico pede, irmão, você fica fervoroso. Não tinha necessidade disso, porque você já sabe onde estão as fontes, estão no Senhor. Amém? Então ele diz aqui: reconheça o Senhor em todos os caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Até o que está torto o Senhor vai endireitar. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Como que eu vou fazer isso? Temendo ao Senhor. Está entendendo, gente? Porque uma coisa é você ser inteligente, e outra coisa é você ser sábio. Uma coisa é você ter o conhecimento, e outra coisa é você ter sabedoria. O que é sabedoria? É a aplicação do conhecimento que você tem. Então, se você conhece muito, mas nunca aplica, você não é sábio, você é apenas um conhecedor. Então, o conhecimento já é uma porta. Oi, irmão, levou o pãozinho? Jesus, ficamos sem ceia. Então, olha aqui, irmãos, olha aqui para o tio. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Qual é a vantagem que eu vou ter disso? Está aqui, ó. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Porque, irmão, quando você passa a impressão de que você é sábio, você tem que manter essa panca. E manter tudo isso custa muito caro. É igual mentir, está entendendo? Quando o cara é solteiro e quer dar a impressão para a menina que ele é endinheirado, né? Porque o homem, ele quer dar essa impressão de que é endinheirado. Porque um homem quebrado é um homem invisível. Ninguém nota ele, né? Um homem duro é um homem invisível. Então, para ele ser notado, ele tem que dar a impressão de que ele tem dinheiro. E aí ele impressiona uma vez, ele impressiona agora, ele diz: rapaz, tá caro esse negócio. Isso é cansativo, irmão. Você viver uma coisa que você não é. É tão gostoso você viver aquilo que você é de verdade. É verdade ou não é, irmãos? Então, por que você não assume logo de vez? Por que você não vive a tua verdade? O meu pai que sempre dizia: olha, você nunca deve mentir, porque a gente sempre esquece da mentira. Está entendendo? Então, se você chega uma pessoa em mente assim: você é o quê? Eu sou piloto de avião. Irmão, daqui a 3 dias tu vai esquecer dessa mentira. Aí tu vai encontrar a pessoa, você é o quê mesmo? Eu trabalho carpinho no terreno. Aí tu vai falar a verdade, porque a verdade nunca sai da tua mente. Aquilo que você é, você não esquece. Agora, tudo aquilo que você inventa, você vai esquecer. Então é melhor caminhar na verdade, irmão. Por quê? Há um desgaste, olha, refrigério para o seu corpo, para os seus ossos. Vemos aqui então mais uma dica que ele deu. Preste atenção: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda.
O que vai acontecer? Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Então, o que era o lagar? Era o lugar onde as uvas eram exprimidas. Então, as pessoas enchiam aquele lugar ali da uva, uma piscininha assim, de pedra, só que era tudo vedado, para não escorrer nada, e eles botavam ali vários cachos de uva, e algumas pessoas, é claro, com os pés lavados, eles ficavam ali pisando a uva até extrair o suco de uva. E aí, voltando àquela explicação que eu já dei para a igreja, eles pegavam uma parte do suco de uva, separavam para as crianças, para quem não podia tomar nada, aí separavam um pouquinho e deixava fermentar só um pouquinho para ser um vinho, um champanhe, um negócio assim bem de leve. E, por último, deixava aqueles fermentando bastante. Por quê? Alguns bebiam para embriagar mesmo. Outros não, tomavam o vinho para poder se esquentar. Porque o deserto, todos vocês sabem, é extremamente frio na madrugada. Então, para esquentar o couro, o que o povo fazia? Bebia um vinhozinho, por causa do calor. Então, por isso que a Bíblia fala muito sobre não se embebedar, fala sobre abuso do vinho, fala tudo isso, mas nós precisamos entender esses 3 níveis da bebida da uva. Tem o suco de uva, tem o vinho e tem o mosto. Então, o que é o mosto? É o que deixa todo mundo doido, é o que embriaga, é o mosto. Então, lá em Atos capítulo 2, quando o povo começou a falar em outras línguas, o que o povo falou? Mas uma hora dessa o povo já está embriagado de mosto. Por quê? Porque é a bebida forte, que a Bíblia nos manda ficar afastado dela o tempo todo. Mas eu entrei aqui nesse detalhe para você, porque a palavra de Deus diz, olha, e transbordarão de vinho, que o vinho é a bebida da alegria, naquela época, naquela cultura. Então, voltando aqui, honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então, tem mais de um ano que eu não falo sobre finanças aqui na igreja. Qualquer domingo desse eu vou falar sobre dízimo e oferta, sobre a importância, sobre a desgraceira que fizeram com dízimo e oferta no Brasil inteiro, gente. No Brasil inteiro. Eu fico com pena daquele povo da África, porque a maldita da teologia da prosperidade já chegou na África. E aquele povo tem coragem de pegar dinheiro daquele povo miserável, Milton. Está entendendo? E quando você chega lá, você vê pastores com relógio de ouro, não é banhado a ouro não, é todo feito no ouro, falando para aquela multidão, 500 mil pessoas, e ele levando uma vida de luxo e sofisticação, muitas vezes chegando de helicóptero, com o dinheiro daquele povo pobre. Agora, o que ele usa? Você dá o dinheiro que Deus vai mudar a sua vida, dá o dinheiro que Deus vai mudar. Aí, por causa disso, tem gente que acha que não tem que dizimar e ofertar. Irmão, se tem gente que pede dízimo e oferta para meter o dinheiro no bolso, para roubar o povo, é problema deles, eu não estou aqui fazendo isso. Então, da mesma maneira como eles também oram por salvação, eu oro. Da mesma maneira como eles oram pelos enfermos, eu também oro. E da mesma maneira como eles falam de dízimo e oferta, eu também faço. Agora, irmão, se eles pegam o dinheiro do povo e usam para eles, é problema deles. Agora é bíblico. E nós vemos aqui Salomão dando essa instrução para o filho dele, ó, honra o Senhor com os seus bens, não apenas com os seus bens, é o quê? Com as primícias de toda a sua renda. Então é isso que a gente precisa entender. Recebemos o salário, a primeira parte é do Senhor. A primeira parte é do Senhor, é para a obra do Senhor. E depois você pode fazer várias coisas. Aí algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não dizimo não, eu pego o meu dízimo e eu ajudo as pessoas necessitadas. Irmão, a função do dízimo não é obra social. Você está errado, mais uma vez. Está igual a pessoa que não vem para a igreja, que acha que vem quando quer e quando sentir vontade. Não é isso que Deus determinou. A mesma coisa é dízimo e oferta. Não é você que escolhe a destinação. Você traz a um lugar onde vai servir outras pessoas. Agora, se você está achando que o lugar onde você é trazido, onde é trazido o seu dinheiro, o dinheiro é mal gerido, não tem transparência, tem alguém que está enriquecendo às suas custas, aí é todo direito teu ir para um outro lugar. E não ficar sendo liderado por um bandido desonesto. Agora, a gente precisa pontuar isso com bastante seriedade. A contribuição é necessária? É. Irmãos, como é que os missionários americanos vieram para o Brasil? Investimento. Como é que eles construíram tantas igrejas no Brasil? É investimento, é oferta deles. Como é que nós vamos continuar atendendo a missão Portas Abertas, que atende igrejas perseguidas, Médicos Sem Fronteiras? Como é que nós vamos, o Projeto Princesa, que é aqui da nossa cidade, lá do Gessé, da primeira igreja, lá daquele Alfa MC, que é o trabalho que ele tem nas escolas de restauração
da identidade feminina das meninas adolescentes. Então, como é que a gente vai ajudar todo esse povo? O Tião, ali do Noroeste, no projeto social dele, da escola de jiu-jitsu. Então, como é que nós vamos ajudar esse povo, gente? É com dinheiro da igreja. E o nome do Senhor é glorificado naquele lugar. Amém, gente? Vocês têm que ouvir o testemunho. Alguns ouviram ano passado, quando o Gessé veio aqui e trouxe o vídeo lá do Projeto Princesa. Gente, coisa mais linda do mundo. Porque a menina nasce numa situação, ou num bairro, onde ela é qualquer uma, ela é um objeto. Depois ela é adolescente, aí ficou com fulano é uma vagabunda. Irmão, taxou vagabunda, uma vez vagabunda, né? Uma vez Flamengo até morrer, né? Uma vez vagabunda até morrer. Mas aí vai o Projeto Princesa e trabalha no coração dessas meninas. Está aqui também, né? Os dois conhecem bastante o Gessé, o trabalho do Gessé. Aí, não, você não é uma vagabunda, você é uma princesa. Deus te fez para ser uma princesa, você vai estudar, você vai se formar, a sua vida será transformada, você vai ser uma pessoa de bem, você vai ser uma doutora, você vai ser uma advogada. Irmão, tudo isso é feito com o quê? Com dinheiro. E dinheiro do quê? Do governo? Não, é o dinheiro da igreja. Eu me lembro quando eu e a Vanessa, eu estava ainda na Primeira Batista, e uma coordenadora de uma escola, de um bairro, Iraci Coelho, né? Iraci Coelho, lá no final da Ernesto Geisel, aí você sobe à direita, à esquerda. Enfim, Iraci Coelho é o nome do bairro, pronto. Tinha uma escola lá, irmãos, que 10% dos alunos, mais ou menos, era filho de presidiários. E muitos dos meninos que estavam ali, por uma casualidade, eram filhos de prostitutas. Mas daquela prostituta mesmo da pesada, da Salgado Filho. Não é garota de programa, né? Coisa sofisticada, não. É prostituta de 50 mil réis. E as crianças lá. E aí a coordenadora chegou e falou, ouviu meu testemunho, do tão ruim que eu era quando eu estudava na escola pública, na 4ª série, até o ginásio, um péssimo aluno, notas terríveis, e como que Deus mudou a minha vida. Ela falou, pastor, o senhor precisa ir lá para contar a sua história e tal, e abriram porta para nós. Aí eu e a Vanessa, nós fomos lá, a gente levava lanche para as crianças, foi tão gostoso que até para encerrar o projeto lá, para mim e para a Vanessa, foi muito dolorido, que deu vontade de encher aquele ônibus com a gurizada todinha e levar para a nossa casa, né? Tão apegado que nós ficamos. E quando eu comecei a falar sobre sonho com aquelas crianças, elas não tinham sonho. Não tinha sonho. O sonho delas era trabalhar na Solurb, nada contra quem trabalha na Solurb, mas tudo contra uma pessoa que podia ser médico e está trabalhando na Solurb, não é verdade? Então, nenhuma profissão é vergonhosa. O problema é quando o cara podia ser algo mais e está ali. E aquelas crianças não tinham sonho. E então, eu falei para a professora, eu quero levar essas crianças lá na UCDB, para eles conhecerem uma faculdade, saber como é a faculdade, pessoas simples como eles, pessoas que saíram da situação como eles. E aí, graças a Deus, com a ajuda de alguns irmãos, mais uma vez o dinheiro de alguns irmãos, alugamos um ônibus, 2 ônibus, aliás, e pegaram aquela gurizada lá do bairro Iraci Coelho. Irmão, nós levamos na UCDB. Quando os meninos chegavam, irmão, não parecia que eles estavam na UCDB, parecia que eles estavam na lua. Assim, ó. E saíram de lá todos eles, quando a gente perguntava, o que você vai ser? Eu quero ser engenheiro, eu quero ser psicólogo, eu quero ser... Irmãos, olha só, um passeio de um aluguel de ônibus de R$200 mudou os sonhos e o destino daqueles adolescentes. Quem está entendendo isso, gente? Então, quando a gente fala, quando Salomão estava falando aqui, ó, honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E você não vai ficar sem, porque os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem acha sabedoria, feliz é aquele que alcança entendimento, porque o lucro da sabedoria dá, o que o lucro da sabedoria dá é mais e melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara à sabedoria. Olha só a vantagem da sabedoria, minha gente. Em sua mão direita, ela oferece vida longa. Na sua mão esquerda, ela tem riquezas e honras. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é uma árvore de vida para os que a alcançam. Felizes são todos aqueles que retêm a sabedoria quando ouvem. O Senhor, com sabedoria, lançou o fundamento da terra. Com inteligência, estabeleceu os céus.
Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos teus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e um enfeite para o seu pescoço. Onde você chegar, as pessoas vão te identificar, porque ela estará no teu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Você não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Amém? Então nós veremos aqui agora a oitava, o oitavo conselho que Ele deu. Não deixe de fazer o bem, versículo 27, aos que dele precisam, estando à sua mão o poder para fazê-lo. Então entende, irmãos, muitas vezes nós podemos fazer algumas coisas pelas pessoas, mas falta o quê? Vontade. Falta vontade de ajudar, de abençoar. Já pensou que se todas as pessoas chegaram perto de você até hoje fossem atendidas? O tanto de gente que você já não teria abençoado? Então, é mais um conselho que ele deu. Você quer ter uma vida incrível? Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. É impressionante como é que volta e meia eu preciso de algum favor. E eu preciso de algum favor, e aí, volta e meia, quem me aparece? É alguém a quem eu já fiz um favor para ela. Isso é muito bom, porque você precisa aprender a fazer o bem, irmãos, porque o mundo dá volta. E uma hora você vai se encontrar novamente com aquele bem que você fez. Ele vai dar a volta e vai te encontrar novamente. Ele vai estar diante de você. O que você pode fazer de bem? Qual é a negligência que você tem feito? Eu sempre digo para as pessoas que têm parentes idosos em casa. O avô, a avó, a bisavó. O povo não dá a menor moral. Irmão, aproveita. Aproveita. Eu andei com a minha avó por parte de pai, eu não cheguei a conhecê-la. Mas, por parte da minha mãe, os últimos dias da mãezinha, como a gente chamava ela, foi na minha casa. E depois da minha casa ela foi para o hospital e depois ela não voltou. E mais uma vez, quem deu a notícia de que minha avó havia falecido para o meu avô fui eu. E aí, mais uma vez, eu cuidei do meu avô. E o meu avô dizia para todo mundo, eu quero ser enterrado lá em Friburgo, eu quero ser enterrado em Friburgo. Ele era apaixonado por Nova Friburgo, já tinha morado lá. E aí, quando o meu avô faleceu, o pessoal já estava procurando um lugar para enterrá-lo no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, qual era o pedido dele? Não é ser enterrado em Friburgo? Enterra o velhinho lá em Friburgo, meu Deus. A família é tão grande, cada um dá um dinheirinho à toa, paga, vai lá, faz o traslado, leva ele para ser sepultado. E meu avô, ele era impressionante, irmão, que ele foi policial na época do Lampião, lá no Ceará. E depois ele se converteu e se tornou um crente também radical, mas nível hard mesmo, entendeu? Aquele assim de blusinha, dormia de blusa de manga comprida. Eu nem sei como é que ele namorava com a minha avó, porque ele só andava vestido o tempo todo, Ele só não tomava banho vestido, o restante, tudo dele era cheio de roupa. E depois, no final, aí o meu avô, com muita sabedoria de vida, era tão gostoso conversar com ele, era um homem assim que ele conversava de tudo. Ele não era profundo em tudo, mas de tudo ele conhecia um pouquinho. E era tão gostoso conversar com meu avô, e eu sinto saudades do meu avô e da minha avó. E hoje, quando eu vejo alguém que tem uma avó, que tem um avô, para conversar, para levar um bolinho, para fazer um café, para trocar uma ideia, e dispensa essa oportunidade, irmão, chega dói no meu coração. Não, tá assim, você me presta essa avó, por favor, que eu vou cuidar dessa avó. Então a gente precisa estar diante de nós fazer o bem, vamos fazer, irmãos. Está diante de nós uma irmã que se converteu. Quantas vezes a mulher se converte? Ela tem 3, 4 filhos, um de cada pai, e essa mulher está sem condições de ajudar, de arrumar sua casa. Irmão, a igreja tem que se juntar e ajudar essa irmã. Não é dar mole para ninguém, não é facilitar a vida de ninguém, não. E mesmo se facilitar, qual é o problema? Eu gosto quando alguém facilita a minha vida. Por que eu não posso facilitar a vida de alguma irmã? Aí tem aquela irmã que mora lá num bairro distante, tadinha. Ela faz as contas da telha. Ai, meu Deus, R$300. É muito dinheiro para comprar essa telha. Irmão, R$300 para nós aqui na nossa igreja não é nada. Não é nada. Uma pintura, tem aqui o irmão Isaac. O irmão Isaac diz, olha, vamos comprar tinta? Vamos embora, a gente compra tinta, os homens vai lá, faz, muda tudo.
paga o encanador, ajeita a vida de alguém. Irmão, nós nunca mais seremos esquecidos por essa pessoa. E não é questão de fazer isso para ela poder vir para a igreja. É fazer porque a Bíblia manda a gente fazer o bem, irmão. É o nosso papel. Então teve gente que Jesus curou e não voltou nem para agradecer. Então às vezes a gente tem essa mania, não, vamos fazer. É claro que primeiro nós vamos fazer aqueles da fé. Nós vamos atender todo mundo lá fora e os irmãos aqui estão no sufoco. Não, vamos atender aqui. Mas nós precisamos fazer o bem. Porque quando nós fazemos o bem, irmãos, nós nos assemelhamos a Deus. É o caráter de Deus que se manifesta em nós através da nossa bondade. E num complemento, ele tem aqui no versículo 28, olha, não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Então tem muita gente que diz isso, né? Oh, agora não dá não, mas dá. Você está querendo dar uma canseira ou ver se essa pessoa desiste de você. Mas a Bíblia está dizendo, se alguém te pedir, se puder acudir agora, acorde agora. Uma coisa que eu aprendi num depoimento do pastor Eibe, o pastor Eibe estava aqui em Campo Grande, o pastor Eibe Uber, lá do MDA, que estava em Santarém, depois foi para Fortaleza e agora está em São Paulo. E quando parou um carro, uma pessoa veio pedir dinheiro, e a pessoa que estava dirigindo o carro, né, pediram dinheiro. Aí a pessoa falou assim, não vou dar não. Aí ele comentou com o pastor Eibe, né, não, rapaz, o pessoal fica pedindo dinheiro, é tudo para comprar crack. Aí o pastor Eibe falou assim, mas quem te garante que é para comprar crack? Quem sabe se ele não está querendo juntar o dinheiro para comprar uma quentinha, né? Então você, além de não ser generoso, ainda está julgando ele, né? Chama ele aí. Aí chegou e deu um dinheiro. Aí o pastor Eibe, ele falou, Jesus disse para nós darmos a quem pedir. Então, R$2, R$5 não vai matar você. Você dá para a pessoa, seja generoso. Se ela vai dar um destino errado por dinheiro, isso não vai te deixar mais pobre, traz juízo sobre ela. E você acumula galardão para você, irmão. Então, você precisa entender. Então, a gente que o tempo todo está na rua, outra dica também, pega um pacote de biscoito, deixa uns biscoitinhos no carro, alguém vem me pedir o dinheiro, dá um pacote de biscoito, pronto. Você está matando a fome dela, você está ajudando e não está dando dinheiro. Agora, a gente não pode, irmão, fingir que a gente não pode dar. Um dia desse, eu já falei para vocês, um dos meus filhos comentaram comigo, ô pai, parece que lá na minha escola eu sou o mais pobre da escola. Estuda só com magnata, né? Aí eu falei, não tem problema não, filho, se quiser eu boto você numa escola onde você vai ser o mais rico. Isso aí a gente resolve fácil. Então a gente tem que aprender a desenvolver essas dinâmicas na vida, irmão. Entender que nós temos o bastante para poder ajudar as pessoas. Você sabia que 65% da população, 65% ganha menos de R$ 2.500 por mês? 65% da população. Se porventura tem alguém aqui que ganha mais de R$ 6.500 por mês, a família. Se a tua família ganha entre 6.500 e 8.500, vocês estão entre os 5% que ganham melhor no Brasil. Tem 95% atrás de você. Você está assim, ó, a pirâmide é isso aqui, ó, você está aqui na tampinha da pirâmide, porque você ganha a partir de 6.500. Toda cidade existe muito mais periferia do que bairros nobres. Muito mais. Então, se você não estou dizendo periferia do bairro que é distante, que tem gente que mora distante e mora bem. Tem gente que mora no centro e mora mal. Então, estou dizendo dos bairros onde tem pobreza. Em todo lugar tem muito. Irmão, como Deus tem te privilegiado. Então, nós precisamos agradecer ao Senhor e não fazer, diga ao próximo, vai e volte mais tarde. Não, eu tenho como te ajudar. Eu não vou te ajudar como eu queria, mas eu vou poder fazer alguma coisa por você. Depois, novamente, eu me lembrei aqui, Picarelli, do homem da cruz, né? Aquele homem da cruz. Quem se lembra do homem da cruz? O homem que saiu lá do interior de São Paulo, carregando uma cruz com rodinha, né? Você soube que ele morreu? Ele morreu. Morreu atropelado. O homem da cruz foi o seguinte, irmãos. Eu estava indo para Amambai pregar e eu encontrei com ele em Anhanduí. E aí eu passei, irmão, parecia uma cena de filme. Eu vi aquele homem assim, com a mochila e tal, e carregando uma cruz nas costas. Né? Tudo bem que a cruz dele tinha uma rodinha, mas era pesada pra caramba. Eu tenho um vídeo até hoje, que eu tentei pegar a cruz dele para tirar uma onda, quase que a cruz dele me amassou. Você está indo para onde com essa cruz? Você está pagando alguma penitência? Ele falou, não, é que eu fui preso.
injustamente, e eu vou para os Estados Unidos fazer uma denúncia de que eu fui preso. Falei, rapaz, mas é longe demais. E ele andando, e assim com o pé. Aí eu falei, rapaz, faz o seguinte, eu estou indo para o sentido oposto, eu estou indo para Mambaia e você está indo para Campo Grande. Toma o meu cartão aqui, chegando em Campo Grande, você me liga que eu vou arrumar um lugar para você ficar. Aí tem um irmão lá que cuidava do Ministério de Casais, esqueci o nome dele agora, que acabou encontrando ele antes e levou ele para um hotel ali perto da rodoviária. Aí eu ia lá para cuidar dele, com o pé todo infeccionado, todo ruim. Cuidamos do pé dele, levamos ele lá no programa do Picarelli. E aí ele falou também. Mas moral da história, irmão, o homem ficou com o pé bom. E aí foi embora. E eu falei para ele, em cada cidade que você for, você fala, estou chegando em Bandeirantes. Aí eu vou falar para o pastor da Igreja Batista te acolher lá. Estou chegando em Cuiabá. Onde você for, eu tenho um amigo e alguém vai te acolher e vai cuidar de você. Aí eu sei que lá em Porto Velho, no Rio Madeira, ele estava com o pé infeccionado demais, correndo o risco de perder o pé. Aí ele jogou a cruz lá no Rio Madeira. Tem um vídeo dele também, jogando a cruz e finalizando. Eu sei que na semana seguinte, ele atravessando uma estrada, morreu atropelado. Já pensou, gente, que coisa terrível? Mas é uma coisa, mais um exemplo dele, né? Então ele veio, eu falei com ele, olha, você vai gastar a sua vida toda, você não vai entrar nos Estados Unidos dessa maneira. Eu procurei conversar com ele, consolar, aí às vezes a gente dava refeição para ele, outras pessoas também, o Picarelli também ajudou ele, um monte de gente ajudou, quem tinha misericórdia. Então, irmãos, é tão gostoso, eu não estou contando aqui para você para dizer o quanto que eu sou bom, não, que eu sou uma coisa esquisita, eu sou uma lacraia, de tão esquisito. O que eu estou dizendo para você é que qualquer um pode fazer bem para os outros. Porque se eu fiz, você pode fazer, irmão. Eu não tenho nada demais. Não sou rico, não tenho nada para dar para ninguém, mas, irmãos, a gente consegue compartilhar e mudar a história das pessoas. Então está aqui, ó. Amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso para dar agora. Mais um conselho, o 10º conselho: não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Lembrando aqui que são as dicas para uma vida incrível. Para de arrumar rolo com o seu vizinho, irmão. Né? Tem gente que aonde vai arruma problema com o vizinho. Tem gente que aonde ele trabalha, ninguém presta para ele. Só ele presta. O resto ninguém trabalha. Irmão, como é que pode um negócio desse? Quem conhece alguém assim, diga misericórdia. Eu sei que aqui tem gente que é assim, só que não pedi para você levantar a mão, não. Então, como é terrível nós conhecermos e andarmos com pessoas, gente, onde ela vai, alguém não presta. É verdade ou não é? Fulano de tal não presta, fulano de tal não presta. Assim, meu Deus, como é que pode? Como é que essa pessoa se dá bem com todo mundo? Como é que a outra tem amizade com todo mundo? Como é que ninguém presta para essa pessoa, mas tem gente que é assim. No trabalho ela cria rolo, ela está na fila do mercado, ela cria rolo. Não, mas eu cheguei 5 segundos junto com você, que enquanto você vinha aqui, eu cheguei e fiz assim. Aí a outra, não, mas irmão, brigando por causa de fila no mercado, brigando por causa de estacionamento no carro. Irmão, fica de boa em nome de Jesus. Para de arrumar problema com os outros. Quando você aprender a tolerar as pessoas, ser gentil com as pessoas. Porque o ser superior é o gentil, não é o criador de caso. Para de achar que se você ganhar razão o tempo todo, você vai ser respeitado. Não vai ser, não. Você vai ser evitado. A pessoa cordial, ela é desejável em todo lugar. Aquela que cede para o outro, aquele que espera, está entendendo? Tudo isso. Agora tem gente não, que tudo é primeiro para ele, o que sobrar é para os outros. Para, irmão, seja cordial. Para de arrumar problema com todo mundo. É isso que ele está dizendo aqui, olha só. Não planeje mal contra o teu próximo. Por quê? Porque ele mora ao seu lado e confia em você. Não entregue em litígio, não entre em litígio com alguém, se ele não tiver feito nenhum mal a você. Mas tem gente que faz isso, é verdade ou não é? Você confia na pessoa, contrata a pessoa, é o que a gente vê muito aqui, estamos cheios de advogado aqui hoje. Então tem gente, você precisa tomar esse cuidado, irmão. A pessoa chegar, aí você contrata, está trabalhando lá em casa de segunda a sexta, mas ela é amiga, irmãos, ela é amiga quando você está pagando. Uma hora ela vai sair, vai te botar na justiça, vai falar, olha, trabalhou, não me pagava, não me dava isso, eu não tinha férias, não tinha 13º, eu não tinha nada. Porque as pessoas fazem isso. Então está aqui dizendo, irmão, não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Isso acontece muito lá nos Estados Unidos. A pessoa está querendo ir para lá para trabalhar, aí tem um irmão crente que diz, vem para cá, fica na minha casa.
Aí ele vai para a casa dele, aí aprende a pintar a parede, ou aprende a botar papel de parede, ou ele aprende a colocar aqueles pisos de madeira que é muito comum nos Estados Unidos. Aí passa 3 meses, o cara aprende o serviço do irmão. Aí quando ele sabe que o irmão está pegando outro serviço, ele vai lá e vaza, vai na frente e faz, eu faço mais barato. E trai aquela pessoa que abriu as portas, recebeu ele, abençoou. Então a gente precisa tomar cuidado, irmão, em relação a isso. Não é ser bobalhão, mas não é também ficar criando caso por tudo. Essa pessoa te aceitou, ela te abençoou, ela te recebeu do jeito que você é. Reconheça e valorize o bem que ela fez na tua vida, amém? E para finalizar, não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos ele trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porque a morada dos justos ele abençoa. Certamente o Senhor zomba dos zombadores, mas ele dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos será reservada a vergonha. Amém, gente? Então nós vemos aqui num texto simples, nesse capítulo, em nenhum outro capítulo, Salomão dá tantos ensinamentos quanto esse. 12 dicas práticas. Aqui ele não está dizendo, olha, aprenda a nadar nas profundezas do mar. Não está falando isso. Ele está dizendo, aprende a saltar de um prédio de 30 metros. Não está dizendo nada disso, mas tudo coisa simples que a gente pode fazer e viver. Mas às vezes nós não queremos o ensinamento do Senhor para a nossa vida. E o preço que nós pagamos por causa disso é terrível. Deus tem à nossa disposição, irmãos, uma vida incrível, conforme diz o texto da mensagem, o título da mensagem. Deus tem para nós uma vida incrível, uma vida sem comparação. É só você tomar passo a passo. A questão é que nós olhamos as pessoas, Walter, de sucesso, e a gente diz, puxa vida, como é que esse cara tem tanto sucesso? Vai lá ver, irmão, o começo da história dele, né? Tem uma cantora que eu não gosto dela como cantora e não gosto dela assim pelo procedimento dela, não tem nada contra a pessoa dela, é a Anitta. Por que a Anitta, ela conquistou o mercado mundial tão rápido? Uma coisa simples, ela falava inglês. Então tem um monte de gente que não quer estudar inglês. O diferencial dela foi o inglês. Aqui mesmo em Campo Grande, tinha uma pessoa dali da igreja presbiteriana, o cara profissional bom, um monte de gente foi convidada, avaliada para ser promovido, para trabalhar com o mercado internacional desta empresa. Qual é o único que foi promovido? O único que sabia falar inglês. Então, enquanto a pessoa está falando inglês, está estudando inglês na casa dele, assistindo os vídeos, fixando o inglês, tem uma galera batendo perna no shopping, andando no camelódromo, jogando o tempo fora, e o cara está lá. Aí depois ele diz, aí depois o cara é promovido, aí o que os invejosos dizem? Com licença a expressão, é um cagão mesmo, né? Não é cagão não, irmão. É um preparadão. É uma pessoa que se preparou para aquele momento. Então como é que Deus vai te abençoar se você não está preparado para aquele momento? Ah, não, como eu queria estar lá. Você está preparado para esse momento, irmão? Não está. Então para. Você sempre foi aquela pessoa que no seu trabalho você murmurou, ao invés de aprender. Quando o chefe foi embora, quem que o diretor vai chamar para promover? O reclamão ou o interessado? O interessado. Até você que é bobinho que nem eu, sabe quem que você ia chamar. Só que nós não podemos fazer isso. Precisamos o tempo todo nos preparar o nosso coração, preparar a nossa vida para as oportunidades que o Senhor nos dará em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém?